Olá pessoal, eu sou o Floriano, contador aqui da MAF Contabilidade, e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um tema que me perguntam muito e que gera muita dúvida nas pessoas, que é como o MEI deve entregar a sua declaração de imposto de renda à pessoa física. Se isso é dúvida sua também, fique atento a esse vídeo até o final para que você possa receber essas informações e saber como proceder, tá certo? Olha só, a primeira coisa que você precisa saber é que a pessoa física é uma coisa, a empresa é outra. A empresa entrega a sua declaração de imposto de renda própria, que é a declaração anual do Simples Nacional do MEI, que deve ser entregue até o final do mês de maio de cada ano, sempre com informações relativas ao ano anterior. Já o MEI, pessoa física, ele entrega a sua declaração do imposto de renda própria, que é até o final do mês de abril, todo ano, como todo mundo sabe, sempre relativa também às informações do ano anterior. As empresas sempre são obrigadas a entregar a declaração anual, independente de qualquer situação. Já o MEI, pessoa física, ele somente é obrigado a entregar a declaração do imposto de renda se ele se enquadrar nas hipóteses de obrigatoriedade. Por exemplo, se ele tiver rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, se ele tiver rendimentos isentos superiores a R$ 40.000, se ele tiver patrimônio superior a R$ 300.000. E aí vem a questão, eu tenho o faturamento do MEI, como eu saber se eu me enquadro nas hipóteses de obrigatoriedade ou não? Veja bem, como eu disse no início, a empresa é uma coisa, pessoa física é outra. A empresa tem o seu faturamento próprio, o faturamento é da empresa. E com esse faturamento, ela paga as despesas, paga o prolabore do proprietário, que é o rendimento tributável, e paga a distribuição de lucros. Então, a diferença é que o prolabore, no caso de quem é MEI, ele é considerado um salário mínimo. E a contribuição previdenciária, o INSS, sobre esse prolabore, ele é apurado no percentual de 5% sobre um salário mínimo. Então, todo mês, quando a empresa MEI paga lá a sua taxa mensal fixa, ela está recolhendo o valor do ICMS e do ISS, conforme a sua atividade, e mais a contribuição previdenciária, ou seja, mais o INSS do proprietário. Como o prolabore é como se fosse, entre aspas, o salário do dono, e ele é tributado pelo INSS, ele é também considerado um rendimento tributável. Então, o valor de um salário mínimo mensal já é considerado o prolabore do MEI e já é considerado um rendimento tributável que ele deve colocar na declaração de imposto de renda pessoa física. Já no caso do lucro, ele é isento de imposto de renda e isento também de contribuição previdenciária, porque é um rendimento que não é, em tese, oriundo do trabalho, mas em tese ele é oriundo do investimento que o empresário faz no seu negócio e a remuneração desse capital, ou seja, a remuneração do valor investido é que traz o lucro. Mas, no caso do MEI, se ele não tiver contabilidade, escrituração contábil, não tiver contratado um contador para fazer a apuração da sua contabilidade e ter as demonstrações contábeis, os balancetes, balanço patrimonial, demonstração de resultado, existe um limite desse lucro que deve ser considerado isento. Esse limite ele é de 8% se a empresa for de atividade comercial, ou seja, se ela vender mercadorias, e de 32% se ela for uma empresa prestadora de serviço. Então, esses limites de 8% do faturamento e 32% do faturamento, eles são considerados isentos e essa distribuição de lucros vai ser colocada como rendimentos isentos e não tributáveis lá na declaração do imposto de renda pessoa física do MEI. Vamos ver um exemplo prático. Imagine a seguinte situação, uma empresa comercial, ela teve um faturamento durante o determinado ano de R$80.000 de venda de mercadorias e teve custos e despesas, já inclusos o prolabore, de R$40.000. Então pense, R$80.000 de faturamento, menos R$40.000 de despesas, já com o prolabore, que vamos facilitar, vamos dizer que foi um prolabore de R$1.000 mensais, então um prolabore no ano de R$12.000, e o prolabore mais as despesas deu 40 mil e sobrou um lucro de 40 mil. Qual é
os valores que o MEI pessoa física terá que colocar na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Ele vai colocar, então veja, ele teve rendimentos totais do seu negócio de R$52 mil, que foi 12 mil de prolabore e mais 40 mil de lucro que sobrou, certo? Então, 12 mil reais já é certo que é rendimento tributável. Então vai ser colocado na declaração de imposto de renda pessoa física como rendimento tributável. Já os 40 mil, se ele tiver contabilidade e esses 40 mil, esse lucro de 40 mil for comprovado por meio da escrituração contábil, das demonstrações financeiras da empresa, o que na maioria dos casos o MEI não tem, porque a maioria não contrata um contador, até porque não é obrigado a ter um contador. Então, esses 40 mil reais seriam, se fosse assim, considerados totalmente isentos. Como o MEI não tem contabilidade, ele só pode considerar isento uma parte desse lucro. Para a empresa comercial, essa parte é de 8%. Então, se ele pegar 80 mil de faturamento vezes 8%, que é o limite, eu teria então uma parcela de R$ 6.400 de lucros que seriam colocados como rendimentos isentos. Ah, Floriano, e o que eu faço com o restante? Veja bem, se a empresa distribuiu o total dos lucros, ou seja, distribuiu os 40 mil, então o restante de 33 mil, aproximadamente 33 mil reais, vai ter que ser colocado como rendimento tributável, juntamente com os 12 mil que já está lá do Prolabore. Então você veja o seguinte, se o MEI nesse caso não tem contabilidade, ele vai ter R$ 6.400 de rendimentos isentos, vai ter de rendimentos tributáveis os 12 mil de Prolabore, mais a parcela do lucro que excedeu os R$ 6.400, que seria R$ 33.600. Então isso vai dar o quê? Isso vai dar 40 e poucos mil reais de rendimentos tributáveis, ou seja, como é obrigado a entregar a declaração quem tem rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, nesse caso o MEI seria obrigado a entregar a declaração do imposto de renda e possivelmente gerando pagamento de imposto, porque com uma renda de 40 e poucos mil reais, dependendo das deduções, dependendo das outras rendas que o MEI tenha na sua pessoa física, ele já teria que pagar algum imposto. Por outro lado, se ele tivesse contabilidade, o rendimento tributável seria de apenas R$ 12 mil e os rendimentos isentos seriam R$ 40 mil, que seria o total dos lucros, porque aí nesse caso não haveria limite. Mas aqui eu não estou dizendo que compensa você assistir esse vídeo e já ir de cara contratar um contador, porque a gente tem que pesar o custo-benefício. Para contratar um contador também você terá um custo, e às vezes esse custo não viabiliza você ter a sua declaração, os seus rendimentos como isentos, porque o valor que você teoricamente teria que pagar de imposto, às vezes é menor do que o custo de ter um contador, ou às vezes não. Então cada caso é um caso, precisa ser analisado de forma particular, e você precisa pensar direitinho como proceder aí no seu caso, e a gente pode te ajudar se você tiver qualquer dúvida, tá certo? Então, era isso que eu queria falar para você. Espero que eu possa ter te ajudado e te orientado a tomar a melhor decisão sobre entregar ou não a sua declaração do imposto de renda pessoa física, como você deve fazer isso. E caso você precise de algum auxílio, alguma ajuda, a gente está pronto para te atender e está pronto para te ajudar. Tá bom? Muito obrigado, um abraço, tchau!